que a palestra de hoje seja importante para nos edificar, nos elevar, para que a gente possa, com amor no coração, paz na alma e com muita humildade, subir ao monte. E assim, convidamos o nosso palestrante para que se ilumine e possa, através das suas palavras, nos auxiliar nessa caminhada e nossa subida ao monte. Então, para dar continuidade, convido ao Wilson com a palestra O Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha. Boa noite a todos. Todos bem? Que ótimo. Então vamos sair daqui, pelo menos procurar sair um pouco melhor. Tenho certeza que todos sairemos. Como disse a Maristela, nós temos que subir o monte. E é bem apropriado, porque o Código do Monte trata exatamente de uma subida. E nós vamos ver isto por esta obra aqui do Sérgio Lopes, que aborda o tema através das virtudes que ele interpretou do Sermão da Montanha. E nós vamos ver, logo no começo, aqui uma observação dele nesta obra, que é o Sermão do Monte. Esta obra aqui, do Sérgio Lopes, as virtudes do Sermão da Montanha. E logo na introdução ele diz o seguinte: desenvolver virtudes é como escalar uma montanha, desde a base até o topo. Há um caminho de ascensão através do esforço. Como toda subida, ela é árdua e cheia de sacrifícios. Só tem valor o que conquistamos com trabalho e persistência. De outra forma, nada permanece. Qual a beleza disso? Olhar para cima e ver que há conquistas a alcançar. E à medida que se sobe, olhar para baixo e ver que já se avançou. E a mensagem inicial nos conclamava a nós observarmos também as nossas virtudes. Porque nós, para estarmos bem, não podemos alimentar em nós aquele complexo de culpa que trazemos arraigado em nós, em razão das pregações, dos sincretismos inculcados na religião tradicional, que é o catolicismo, da qual deriva todo o cristianismo, tendo como base, claro, as ideias de Jesus, a sua filosofia de vida. Tem uma obra publicada já há bastante tempo, chamada Pecados e Capitais, do Cristian Macedo. Um livro pequeno, que aborda esse assunto. Incutir em nós muitas ideias de coisas que nos perturbam até hoje. Trazemos arraigado em nós, inconscientemente, uma culpa, porque não sabemos trabalhar com certas questões. Nos jogando para baixo para terem domínio sobre aqueles que estavam sob o seu jugo, entre aspas, sobre a sua doutrinação. No começo, até éramos impedidos de ler a Bíblia. Depois veio Gutenberg e criou os livros impressos, a imprensa. E o mundo recebeu, daí em diante, obras para estudar da Bíblia. E afloreceram as ideias. Mas por um longo período ainda, nós continuávamos recebendo informações através do sincretismo religioso. Para a acomodação dos pagãos convertidos, a religião tradicional adotou práticas rituais que não condizem com a filosofia cristã. E aí foram colocando em nós o sentimento de culpa, para terem domínio sobre os seguidores. E ai daquele que ousasse contradizer.
até que veio o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, e nos trouxe luzes que hoje nos esclarecem estas questões. E o Sermão do Monte, nós poderíamos dizer que é toda a base do Evangelho de Jesus. E ele o vivenciou durante toda a sua vida, exemplificando. Sérgio Lopes anota em sua obra, logo no começo, essa expressão trazida por nós pelo irmão X, da obra de Francisco Cândido Xavier, Boa Nova, que traz de uma forma poética o que acontecia naquela noite em que Jesus se preparava para trazer ao mundo a base do seu Evangelho, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Então diz lá o irmão X: do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. E daí, como falava em virtude, o nosso irmão Sérgio Lopes fez uma análise, enfocando bastante esta questão das virtudes embutidas em cada aspecto da fala de Jesus. Jesus começa falando lá, isso está lá no livro de Mateus, nós pegamos não todo o Sermão do Monte, mas uma parte dele, aqui abordaremos, do capítulo 5, do versículo 3 ao 10, 8 partes do Sermão da Montanha, e que Sérgio Lopes vincula a 8 virtudes. E essas palavras que nós vamos estudar são estas: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E um pouco antes de nós adentrarmos, a Giovana já falava desta passagem registrada de Mahatma Gandhi, porque ele deixou para nós o seu ponto de vista. Todos sabem, Mahatma Gandhi não pertencia ao cristianismo. Até Divaldo conta um fato de um momento em que ele estava sendo espancado por um soldado britânico, porque naquele tempo a Índia estava sob domínio da coroa britânica. O inglês, pelo simples prazer de agredir aquele homem, porque via nele virtudes que não possuía e procurava provocá-lo a reagir. Porque acreditava ele, se eu agredir, ele vai reagir. E Divaldo fala que muitas vezes nós temos inimigos gratuitos, porque eles olham em alguém e veem que aquela pessoa tem algumas virtudes que ele ainda não conquistou. E inconscientemente, por se sentir incapaz ainda de desenvolvê-las, ele se torna um inimigo gratuito, tentando provocar aquela pessoa no sentido de derrubá-la, de jogá-la para baixo e no mínimo igualar-se a ele, inimigo gratuito. Porque ele vai ter a falsa ilusão de que rebaixando o outro ele sobe, quando na verdade ele não subiu 1 milímetro.
E assim são os inimigos gratuitos daqueles que procuram fazer o bem. E Mahatma Gandhi pregava a resistência pacífica, o perdão, a paz. E aquele soldado inglês, então tentando provocá-lo, agrediu-o, derrubou-o com um golpe. Mahatma Gandhi não reagiu. Levantou sereno, se ajeitou como pôde, o soldado agrediu-o novamente. E ele caiu e não reagiu. E procurou levantar-se. E o soldado indignado falou para ele: quem foi que te ensinou a ser assim tão covarde? Ele olhou sereno para o homem e apontou: quem me ensinou a ser assim é esse que você carrega crucificado no peito. O soldado tinha uma corrente com um crucifixo onde aparecia Jesus crucificado. O soldado então chocou-se, porque compreendera que ele, um cristão, não vivenciava o cristianismo. Em outro momento, o repórter desafiou a Mahatma Gandhi, perguntando: para que o cristianismo se instale na Índia, veja a provocação. Sabiam que ele era um líder religioso não cristão. O que será que é preciso? Ele achava que Gandhi ia reagir, também uma provocação. A primeira foi uma provocação física, esta uma provocação moral. Imaginemos nós, se viesse aqui alguma pessoa de uma religião não cristã no Brasil, e de repente perguntasse a um de nós: para que a minha religião seja implantada no seu país, o que é preciso? Sendo que as pessoas que professam aquela profissão seriam, nesta hipótese, os agressores do Brasil, porque eram os cristãos os agressores da Índia. E Mahatma Gandhi respondeu serenamente: duas condições são necessárias. O repórter já se desarmou e ficou surpreso, porque ele, como eu disse, esperava uma reação, um protesto de Gandhi. E Gandhi disse: primeiro, que o cristianismo seja ensinado sem deturpação. Segundo, que os cristãos vivam como Cristo viveu. E aquele repórter então entendeu a mensagem de Gandhi. E por isso Gandhi deixa para nós, embora um cristão não fosse, esta verdade: se todos os livros da humanidade perecessem, e se só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ele entendeu a mensagem do Cristo. Mas e nós, aqueles que nos dizemos cristãos, entendemos? Nós vivemos como Jesus? Nós ensinamos o cristianismo sem deturpação, sem enxertos, sem sincretismos? O cristianismo pregado nas igrejas é aquilo que Jesus pregou? Jesus não pregou o cristianismo, ele pregou uma filosofia de vida. Nós, os que seguimos, é que adotamos a ideia de Lucas, que um dia questionou: quem somos nós aos irmãos do caminho? Os homens do caminho? Os homens do caminho. Mas nós somos seguidores de Cristo, então nós somos cristãos. E aí nasceu a ideia dos cristãos e do cristianismo. E depois, mais tarde, se constituiu uma religião, e mesmo religião do Estado. Hoje já não é mais vinculada, pelo menos na maioria dos países, a nenhuma nação, a nenhum poder político, mas continua a religião. E o cristianismo veio a seu tempo para esclarecer aquilo que Jesus já previra que seria deturpado. Porque ele disse: muitas coisas ainda tenho para vos dizer um pouco antes de ser preso. Mas vós não poderíeis agora entender. Eu não vos deixarei sós. Mandarei um Consolador que ficará convosco para sempre, e vos esclarecerá todas estas coisas e muitas outras que ainda não podem ser ditas. E agora o Espiritismo vem nos facilitar esta compreensão. Facilitar para que nós preguemos ou ensinemos
o cristianismo redivivo. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo, indagado por Gandhi, nós vivemos como Cristo. Ao nos depararmos com situações conflitantes na vida, nós vivemos como Ele viveria? Nós nos lembramos do seu exemplo? Nós vimos que o Sermão da Montanha fala em bem-aventuranças. O que é uma pessoa bem-aventurada? Bem-aventurada é uma pessoa que está bem, uma pessoa feliz. Mas nós temos um estudo do Severino Celestino, já abordamos em uma palestra há algum tempo, que ele entende que houve uma mudança na expressão. Porque Jesus não falou em grego. Segundo Celestino, ele usava o hebraico para se comunicar com o povo judeu, com o povo hebreu, mais precisamente. Porque também se comunicava até mesmo com os samaritanos, com todos que ali viviam. O aramaico era uma língua usada mais para se comunicar com pessoas de outras regiões, de outras línguas. Como foi o Esperanto, uma tentativa de fazer uso universal, mas infelizmente não vingou como se pretendia, hoje é mais o inglês. Então Jesus falava em hebraico. E essa expressão traduzida para o português como bem-aventurados, na verdade seria avante. Eu não vou entrar nessa questão, se nós transformaríamos isso aqui num simpósio ou num congresso. Tem lá uma palestra que eu deixei gravada no YouTube, quem quiser pode assistir, que é o Sermão da Montanha. Aí procurar lá Wilson Fonseca Lemes, Espiritismo e Variedades, vai encontrar. Mas pensemos nós em avante ou bem-aventurados, tanto faz. O objetivo é o mesmo. Só que bem-aventurados é de mais difícil compreensão. Porque as pessoas vão dizer, mas como é que pode ser bem-aventurado aquele que sofre, aquele que chora, o que tem sede e fome de justiça, os que são perseguidos por causa da justiça? Como podem ser bem-aventurados? Como podem ser bem-aventurados os mansos, os humildes, quando percebem que, devido à sua mansuetude e à humildade que procuram desenvolver, sofrem na mão dos tiranos, dos prepotentes, daqueles que de humildes nada têm, mas são cheios de orgulho e vaidade? É difícil compreender. Dentro do movimento espírita, com os esclarecimentos da doutrina, nós podemos entender que isso é coisa para o futuro, e mesmo porque agora, aqueles que passamos por essas experiências, estamos resgatando erros do passado. Porque sabemos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, a exceção feita aos missionários e a Jesus, todos somos comprometidos. Estamos aqui porque erramos diante da própria consciência. Não é Deus que nos pune, é uma questão vibracional. Nós somos, ainda estamos nessa fase em que geramos energias condizentes com o ambiente onde estamos. Eu sempre digo que eu pensei equivocadamente há bastante tempo, ou nem tanto, se formos considerar a perpetuidade da vida depois da nossa criação, mas nesta encarnação, no tempo em que eu era jovem, eu observava a sociedade, a brasileira, porque não conheço a de fora, e ficava estarrecido quanta maldade, quanto crime, quanta violência, quanta perturbação na sociedade, e pensava, não seria bom se pegássemos todos os delinquentes, todos aqueles que causam desordem na sociedade, os prendêssemos e colocássemos numa ilha, impedindo-os de sair de lá, que fossem viver entre eles e aprender? Até que um dia me dei conta. Somos nós.
Nós, um dia, estávamos em outro local e nos equivocamos diante da própria consciência já esclarecida com o que havíamos aprendido das leis de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam: na consciência. E é ela que nos julga, não é Deus. E daí nós introjetamos esse sentimento de culpa e esse estado vibracional e a necessidade de repararmos os nossos erros e de expiarmos. E como o progresso é praticamente infinito, nós o fazemos gradualmente. Para passar, como é um termo bastante usado hoje, de fase, ou de nível, ou de patamar, nós precisamos superar algumas experiências, algum convívio, e então estamos nessa ilha que eu imaginei, o planeta Terra. Não tem como sair daqui. Não tem como pegar um navio espacial, alguma nave, e sair para outro planeta. Pelo menos por enquanto não. Mesmo morrendo, o espírito não tem essa liberdade. Vou mudar de planeta. Vai depender do seu grau evolutivo. Quando nós fizermos todo o progresso que o planeta comporta, quando nós resgatarmos todos os débitos que temos, quando repararmos todas as nossas dívidas, trabalhando junto aos irmãos, nós teremos dado um grande passo. E se a Terra não comportar mais nenhum progresso para nós, então estaremos em condições de deixar este planeta e ir para um mundo melhor. Mas quem digo eu? O nosso planeta já se encontra numa fase de transição. Daqui a pouco não será mais um mundo de provas e expiações, mas um mundo de regeneração. E quando nós falamos isso, às vezes até duvidamos. A semana passada eu conversava com um amigo meu, um confrade, e ele disse assim: mas seu Wilson, me chama de seu Wilson. Eu não vou dizer as palavras exatas dele, mas eu tenho dificuldade de aceitar isso. Porque eu só vejo os maus vencendo, eu vejo o crime crescendo, eu vejo os perversos cada vez mais presentes, dominando aqueles que trabalhamos. Qual o futuro que nos espera? Aí eu lembrei a ele a última obra, pelo menos eu creio que seja a última, Rumo ao Mundo de Regeneração, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, publicado por Divaldo Pereira Franco, que ele disse, repetindo uma mensagem de Ismael, naquela reunião feita dentro da selva amazônica com espíritos luminares: quando tudo mudou, estavam previstos desastres, fenômenos muito mais gigantescos na Terra, como está escrito no Apocalipse, e muitas vezes na própria palavra de Jesus. Previsões catastróficas, quando tudo mudou. Aí eu pensei, nós nos queixamos, podia ser bem pior. Basta ler o Apocalipse. E entendi que quando tudo mudou foi em 1969, segundo Francisco Cândido Xavier, naquela reunião de Jesus com espíritos luminares, em que ele pediu mais um tempo, que se encerrou em 2019, e nós superamos. E essa mesma obra fala que está sendo feita uma asepsia no mundo espiritual terreno. Cidades inteiras de espíritos trevosos estão tendo a oportunidade, alguns que querem, de reencarnar. E por isso esta desordem, essas atitudes arbitrárias, esse desvario que nós percebemos, porque eles reencarnaram.
para ter a oportunidade de decidir o seu futuro. É a última oportunidade. Alguns nem aceitaram reencarnar, porque são empedernidos no mal e são combatentes da ideia cristã. E aqueles que ainda não foram retirados da psicosfera terrestre influenciam os encarnados para combater todas as ideias cristãs. E daí Jesus fala: bem-aventurado ou avante, os perseguidos, os que têm sede e fome de justiça, os perseguidos por causa da justiça, os misericordiosos. E Ele nos conclama para perseverarmos até o fim, para sermos salvos, quando chegassem esses momentos. Então a Terra está em transformação. E desta ilha que eu imaginei, isolada, o planeta vai se tornar um mundo de transição, onde as almas que aqui reencarnarem vão repousar, refazer as forças para novos empreendimentos. Então, pelo menos vamos fazer um esforço para merecer reencarnar aqui. Mas vamos prosseguir. A primeira bem-aventurança, Sérgio Lopes coloca assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Qual a virtude vinculada? A humildade. E dizer que esta é a jornada evolutiva do ser humano encarnado na Terra. Porque desde os primórdios da humanidade terrena, nós já avançamos bastante. E a mensagem no começo dizia: já temos bastante virtudes. Mas como é que se conquista essas virtudes? Começando pela base. E daí o Sermão da Montanha. Na interpretação, claro, de Sérgio Lopes. E ele começa dizendo que a virtude vinculada aos bem-aventurados, os pobres em espírito, é a humildade, porque vem de humus, que vem de terra. Não é no sentido de uma pessoa sem capacidade de reagir e exigir os seus direitos. Reagir sem violência, como pregava Gandhi. A reação não violenta. Como fez Jesus durante toda a sua vida. E por incompreensão dos poderosos da época que não entendiam a sua mensagem, o crucificaram. E como nos conclama a fazer também. Sermos humildes. O que é uma pessoa humilde? Tem gente que acha que é uma pessoa que não cuida da sua vestimenta. Nazareno diz que, um palestrante brasileiro, que humildade não é desleixo. E cita o próprio Allan Kardec, que estava sempre bem vestido nas imagens que o retratam. Chico Xavier, sempre bem apresentado. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e por aí vai. Não é o desleixo com a roupa que vai dizer que somos humildes. Porque nós temos que projetar uma imagem, infelizmente, ainda no mundo é assim, não que uma pessoa mal vestida não seja humilde, porque às vezes não tem posse. Mas pelo menos uma roupa razoável, asseada, e que não agrida os conceitos morais daqueles que observam. E devemos cuidar disso, principalmente em certos ambientes. Principalmente aqueles públicos que nós frequentamos e que somos observados. Mas também, humildade é a pessoa reconhecer-se necessitado. Reconhecer que não é autossuficiente e saber pedir ajuda quando precisar. Porque é muito fácil ajudar os outros com as sobras que temos. Mas no momento de necessidade física, ou mental, ou moral, às vezes reagimos por orgulho. Eu pedir ajuda? Vou demonstrar fraqueza. Esses dias ele me perguntou: Wilson, eu nunca tive tomando passe. De fato, aqui em Santo Ângelo, poucas vezes tomei passe. Mas é porque eu não sinto necessidade. A hora que eu sentir, eu, com certeza, pelo
menos acredito que assim seja, se o meu orgulho não for tão grande, tomarei e pedirei ajuda. Mas eu também vejo palestrantes que vão tomar passe, mas será que o palestrante não está bem, vai tomar passe? O que ele vai transmitir? Ele tem que estar bem antes. Então nós temos que fazer um trabalho permanente de harmonia interior. E de sermos humildes, de fazermos o Evangelho pelo menos uma vez por semana. De nos postarmos diante de Deus, porque Ele nos conhece. Ele não adianta nós nos postarmos aqui na sociedade, no centro espírita, onde quer que estejamos e sejamos observados, da forma convencional que a sociedade aceita. Diante de Deus, não. Quando nós desencarnamos, tudo é desnudado. E os espíritos superiores veem a nossa intimidade. André Luiz narra que uma mulher chegou próximo nos portões do nosso lar e bradava por socorro. E ele compadeceu-se dela, porque ele não tinha a visão psíquica de uns espíritos mais elevados. Eu não lembro o nome de alguém que se aproximou e disse assim: observa bem. E aí tinha um espírito de uma mulher que andava com André Luiz e observou, disse: quantas manchas negras você vê? 52. Cada mancha negra destas é uma criança que ela tirou a vida, abortando. Mas ela não se sentia culpada, ela achava que tinha feito o que devia ser feito. Ao ser questionada se ela se arrependia. E foi dito a André Luiz e aquele espírito que estava com ele, feminino, que aquela mulher se adentrasse causaria perturbação lá dentro. E a propósito, procura-se legalizar no Brasil o aborto aos 7 meses. Como ficamos nós, os espíritas, nessa questão? Em qualquer momento da vida, segundo as obras básicas, que os espíritos nos informam, tirar uma vida sempre é crime, desde o momento da concepção. Uma única exceção aceita pelos espíritos da época é quando a mulher corre risco de morrer em razão da gestação. Aí prioriza-se aquela pessoa que já está encarnada, porque ela tem os seus compromissos. Mas o maior difusor da ideia do aborto, defensor do aborto, nos Estados Unidos, que depois morreu defendendo as ideias contrárias, mas o efeito já estava feito. O efeito já estava feito, parece uma redundância, mas não. Ele criou nas universidades a ideia de que um número muito maior de mulheres morriam por causa dos abortos clandestinos. Ele multiplicava o número para dar força à ideia de que era necessário legalizar o aborto nos Estados Unidos. Se não me engano, é Bernard Nathanson o nome dele. Não estava recordando o nome dele. E ele, um médico, ele tinha uma noção ligeira. Ele próprio fez mais de 5.000 abortos e presidiu dezenas de milhares de outros. Até que um dia ele recebeu o comando de um grande hospital, onde já se começava a se utilizar imagens que viam o feto dentro do ventre da mãe. E ele viu que havia vida, porque o feto procurava fugir das práticas abortivas. E são terríveis. Aí ele mudou de lado, mas o estrago já estava feito. Lá já é legalizado até certos patamares que eu desconheço, porque não aprofundei a questão. No Brasil, nos casos de estupro, nos casos de anencéfalo e quando há risco de morte da mãe. Mas vem evoluindo. Agora já querem com 7 meses. Já havia gente defendendo de aborto, entre aspas, pós-nascimento. Eu achei, mas isso é fake news. Mas já estamos 7 meses. Acham que a mãe tem que ter total autonomia sobre o seu corpo, direito total, esquecendo do direito do nascituro. Então essas pessoas não têm humildade de reconhecer que existe um Criador
e que a vida já está ali presente, eles podem ver, mas negam pelos interesses que nós até não somos capazes de aquilatar. Que interesses são esses? Não sabemos o que está por trás de comércio, o que está por trás de ideia de poder. Como ficamos nós, os cristãos? Então, o objetivo de quem prega a palavra do Cristo, como dizia Gandhi, sem deturpação, tem que ser claro. Desde o Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, já vinha lá, não matar. Moisés depois criou algumas leis humanas que mandava matar. Mas os 10 mandamentos dizia não matar. E Jesus veio defender a vida. No meu reino só há vida, e vida em abundância, dizia ele. E ele vem nos trazer este sermão, esta orientação. Ele subiu um monte, assentou-se, e os que ouviam ficavam de pé. Uma prática entre o povo hebreu que vinha do Oriente. Lá quem falava sentava, quem ouvia ficava de pé. Eu até brinquei na última vez que eu falei sobre o Sermão da Montanha, que quem fica de pé não dorme, se dormir cai. E nós no Ocidente, quem fala fica de pé e as pessoas ficam sentadas. E às vezes a palavra do palestrante é meio hipnótica, parece aqueles aparelhos lá de ressonância magnética, algumas pessoas meio que ficam induzidas a dormir. Eu deito lá e tenho que me segurar para não dormir. Então imagina uma pessoa que está ouvindo um palestrante, às vezes meio repetitivo, meio, como é que se diz, prolixo, como eu sou até, e começa a dormir quando não presta atenção. Jesus não usava essa técnica, ele sentou. E veio trazer a nós estas ideias que nos levam ao progresso gradativo. Então nós temos que ter primeiro a humildade de reconhecermos filhos todos de Deus, sim. Comprometidos com a própria consciência, sim. Necessitados de ajuda, sim. Mas não acalentar sentimento de culpa doentio, um remorso que nada produz e que gera doença e que gera na pessoa a ideia de incapaz de fazer qualquer coisa diante da deturpação da lei de Cristo. Porque a quem muito foi dado, mais será cobrado, disse Jesus. Então, temos um chakra vinculado, segundo, como eu disse, o Sérgio Lopes, né? A análise dele, estou seguindo o livro. Chakra básico. Por que o chakra básico? Porque ele está conectado à terra, de onde vem toda a energia. Nós vivemos de oxigênio e glicose para produzir energia para o corpo, e dos demais nutrientes que são construtivos e reparadores para a construção e manutenção da saúde. O principal fornecedor de vida, de energia, é o Sol. Através da fotossíntese, armazena a sua energia nas plantas, consumida pelos animais e mesmo por nós. E os carnívoros, que somos também, assimilamos por tabela a energia que o animal assimilou das plantas e assimilou do sol. Mas não é toda a energia que está ali. Nós recebemos muito mais energia pelos pés, pelo solo, e que não estamos recebendo, porque estamos sempre procurando não contato com a terra, porque muitos entendem que a terra é suja. Eu me lembro que assisti uma palestra do cacique Cirilo, um cacique guarani, e ele dizia: o branco diz que a terra é suja. A terra não é suja, a terra é nossa mãe, dizia ele. Sujeira é o que o homem coloca na terra. Então devemos deixar de lado essa ideia de que terra é sujeira. Terra é terra,
Pode ter sujeira que nós geramos ali, algumas bactérias, algumas coisas que nós jogamos de lixo. Isso sim é sujeira. Mas a terra é nossa mãe. Eu assisti há muito tempo, não sei se ainda é a mesma fala no Som e Luz aqui das Ruínas de São Miguel, que tem uma passagem que diz assim: terra que circula em nossos corpos. Naquela época eu pensei, terra que circula em nossos corpos? Sim, o nosso corpo mesmo vem da terra. Então ele precisa das energias que vêm de baixo e que nos dão a ideia de humildade, de vinculados à terra, para que vivamos aqui na terra a vida na terra. Vivamos o presente. Eu sempre digo que nós nem vivemos o presente, vivemos mais o passado. Mas o que é o passado? O passado é memória. O que é o futuro? O futuro é um eterno vir a ser. Quando eu recebi do livro essa missão, este presente era futuro. Aquele momento, para mim agora é passado. Eu estou vivendo o presente? Eu levo algum tempo para decifrar o presente. Eu tenho 5 sentidos, estimulados pelo odor, pelo tato, pelo sabor, pelo som, que é a vibração do ar, e pela luz. Cada órgão capta esse sinal. Se ele estiver razoavelmente funcionando bem, ele transforma em impulso eletroquímico e remete ao cérebro, que o decodifica. E eu, a consciência, o Filho de Deus, a física quântica diz o observador, então recebo a impressão. Mas tudo isso demanda um tempo. Eu penso que é o presente, mas já passou. Eu estou vivendo um passado recente na minha interpretação. O próprio sol, quando nós olhamos durante o dia, não é o mesmo sol que emitiu aquela energia. É o sol de 8 minutos e pouco atrás. Se olharmos as estrelas, então, nós perdemos. Então nós precisamos dessa energia que vem do solo, porque somos da terra. Somos humanos, viemos do humus. E aí começamos a nossa ascensão. Se temos a base, podemos avançar um pouco mais. E Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Eu ia seguir o livro, mas vou deixar. Já vi que nós vamos fazer isso em 2 ou 3 encontros. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Como é que pode ser bem-aventurados um aflito? Como é que pode ser feliz uma pessoa que está em aflição? No mundo tereis aflição, já previa Jesus. Mas tende bom ânimo, ele completou. Eu venci o mundo. Então, se interpretarmos nesse sentido, podemos dizer-nos bem-aventurados, porque as aflições nossas são decorrentes das nossas imperfeições. Por isso estamos aqui. Entre os imperfeitos, os maus que somos. Isso não é para nos jogar para baixo. Essas são as palavras de Jesus. Eu sempre repito aquela passagem que ele diz: vós que sois maus. Eu já disse várias vezes aqui, vou ser repetitivo. Se um filho pedir um pão, não lhes dais uma pedra. Vós que sois maus. Dirigia-se a todos que o ouviam e a todos aqueles que lemos essa passagem do Evangelho. Ele não disse alguns de vós. Então nós mesmos maus nesse sentido, maus entre aspas, estamos ainda com imperfeições. Como Jesus disse, ele não podia dizer tudo, porque não seria compreendido. O pouco que disse já foi o suficiente para que o matassem. Se ele dissesse mais, ninguém lhe daria ouvido, e sua mensagem ficaria perdida. E agora o Espiritismo vem nos esclarecer estas questões. Então nós temos estas imperfeições. Estamos aflitos, ansiosos,
Achávamos que com a informática teríamos mais tempo. Ledo engano. Eu me lembro, no final da década de 70, eu morava em Santo Ângelo. Depois saí, cheio de energia, cheio de força. Não tinha nem telefone convencional. Eu e meu irmão Nelson nos cotizamos e compramos uma TV branca e preto de válvula, que de longe a gente sabia que estava ligada pelo chiado. Pegava só a RBS, cheio de chuvisco. A prazo usado. Era a única coisa tecnológica que nós tínhamos era a luz elétrica. Mas tínhamos mais tempo. Para fazer uma pesquisa, íamos à biblioteca, usávamos o dicionário. Eu trabalhava lá, perto onde é que é o Nacional, uma quadra antes, e morava aqui embaixo, na DITS. Eu ia frequentemente a pé de manhã, voltava meio-dia, ia a pé de tarde, voltava meio-dia, vinha para missões estudar, e depois ia jogar bola ainda. E hoje, nós nem temos mais telefone fixo. Compramos e descartamos, já temos os celulares que fazem tudo. Cheio de opções para ver na televisão. A televisão também tem um monte de possibilidade de diversão. Temos computadores para trabalhar, mas a demanda cresceu. E as redes sociais consomem talvez 50% ou mais do tempo em que nós estamos acordados. Mesmo aqueles que estão trabalhando, às vezes estão lá, utilizando as redes sociais para fins que não são do trabalho. Claro que tem os grupos de WhatsApp que são necessários que as pessoas utilizamos, mesmo no trabalho, e tem que usar. Mas tem várias outras redes que são dispensáveis. Eu zero meu celular de volume, só fica no... Eu até desligava antes, mas agora deixo ligado porque às vezes tem necessidade eu trabalho na Justiça do Trabalho, e às vezes tem que ligar para um advogado que não consegue entrar online, quando a audiência é online, eu tenho que orientá-lo. E uso o meu, que é mais prático. Hoje nós temos uma facilidade, as operadoras de telefone oferecem um ilimitado tempo para uso, para qualquer lugar do Brasil, celular ou físico, mas não temos tempo. Vivemos aflitos. Ou será que é uma questão de prioridade? Quais as nossas escolhas? Preparar uma palestra dá trabalho, no mínimo 2 semanas. Pesquisa, reflexão, leitura e releitura, inspiração, buscar manter-se o mais equilibradamente possível para receber a inspiração necessária para transmitir o que nós precisamos. Porque o primeiro que recebe somos nós que falamos. E repito, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Palavras do Evangelho. Então nós já aprendemos a teoria. Agora temos que colocar em prática. E nos afligimos. Porque achamos que nós somos incapazes. Mas diz Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ele está dizendo que seremos dispensados da aflição? Não. Ele diz: serão consolados. Seremos aliviados, seremos confortados, estimulados a avançar, apesar da aflição, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar da falta de fé que alimentamos, somos estimulados a prosseguir. E qual é a virtude? A resignação. O que é resignação? É não se revoltar diante das aflições, é não se rebelar, não se sentir um injustiçado, não jogar a culpa nos outros, mas assumir a sua responsabilidade diante da evolução. Porque estamos nessa ilha.
planetária, que um dia eu vislumbrei e não me dei conta que já estava nela. Estamos aprendendo entre nós, no burilamento de nós mesmos, no atrito entre os diferentes, a encontrar o meio termo. Nós criamos teses e antítese para chegar a uma síntese. As ideias se conflituam e Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. O Sérgio Lopes entende que a espada é para cortar as nossas imperfeições, para que nós analisemos os nossos defeitos e mesmo com dor façamos o corte, porque não vamos conquistar essa resignação de um dia para o outro, mas na persistência, no conhecendo-se a nós mesmos, fazendo a interpretação das nossas virtudes, mas também dos nossos defeitos. E repito, sem introjetar sentimento de culpa, sem introjetar a ideia de incapacitado para se reerguer. Jesus teve a oportunidade de dizer: aquele que crê em mim fará também essas coisas que faço e muito mais. Aquele que crê em mim. Quem é que crê em Jesus? Muitas pessoas que acham que crê em Jesus é só pensar: não, eu creio em Jesus porque sei que Ele existiu, estou salvo. Crer em Jesus é crer na sua palavra. Saber interpretar o sermão da montanha, introjetá-lo e vivenciá-lo como nos conclama Mahatma Gandhi através daquele entrevistador que perguntava a ele: o que fazer para implantar o cristianismo na Índia? Estamos fazendo isso na nossa sociedade? Ou estamos criando ateus materialistas, pessoas que fogem das religiões? E o chakra, segundo o nosso irmão Sérgio Lopes, é este, o umbilical ou sacro, ali colocado como sexual. Vamos ver o que ele fala sobre este chakra aqui, para nós falarmos sobre um pouco dele. Senão as pessoas vão pensar: o que tem que ver esse chakra ali, né, com o que nós estamos falando? Esse é o umbilical, é o anterior. O problema de não seguir o livro é este. Eu vou encerrar hoje por aqui, porque senão nós vamos, como eu disse, virar um congresso. Depois o resto nós completamos no próximo encontro. Então o chakra umbilical ou sacro é o segundo chakra na ascensão. Está um pouco acima do básico. Chamado umbilical, sacro ou sexual. É responsável pela alimentação energética do organismo. A sexualidade está diretamente ligada a esse centro de força, de tal modo que perturbações nessa esfera alteram diretamente esse plexo essencial. Sobre sexualidade, faremos, diz ele, reflexões no capítulo seguinte, que é o que nós abordaremos, se a casa nos der uma oportunidade no próximo encontro. Então, por enquanto, fiquemos com esta segunda bem-aventurança. Ainda temos 6 para analisarmos. Eu fiquei ansioso, fiquei aflito, porque eu vi que era muito assunto para falar. Eu vi que o Sérgio Almeida faz em 1 hora, bastante resumido, o autor da obra, mas ele não aborda todas as questões que eu estou abordando. Não estou desmerecendo, pelo contrário, eu estou aprendendo com ele, mas eu peguei mais coisas, e eu tenho a mania de não deixar na superfície, porque eu sei que o ideal é que todos nós que ouvimos alguma coisa a respeito de qualquer assunto, qualquer dúvida que ficar, procuremos ler esta obra. Mas primeiro ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as obras de André Luiz, de Emmanuel, que falam a respeito também, falam a respeito dos chakras, inclusive, as obras de Joana de Ângeles, tanta coisa para aprender. E não se pode aprender numa palestra,
e nem numa conversa de 10 minutos, como muita pessoa que nos procura quer aprender. E daí eu tive a resignação, que também quer dizer resiliência, e eu tive a ideia de pegar esse material que todo mundo conhece, né? Quem conhece a cozinha, a não ser aqueles que só sabem usufruir dos benefícios da cozinha e nunca adentraram lá para lavar uma louça. É um material bastante resiliente. Você pode amassar, pode espremer, e ele volta à sua forma normal. Nós temos essa resiliência? Ou esmorecemos diante das aflições? Também esse material sofre uma pressão e volta. Sofre uma pressão e volta. Mas ele tem um limite. Se nós apertarmos mais, ele quebra e não volta. Como somos nós? Somos essa esponja que limpa ou aquele copo que serve uma vez só e não volta? Mas eu tenho uma boa notícia. Tanto uma quanto outra, se nós soubermos usar, serão reciclados. E nós, estando nessa condição de resilientes já, ou daqueles que ainda não temos resiliência suficiente para, diante de uma aflição, nos levantarmos e prosseguirmos, diante de um desafio, esmorecermos e não mais agirmos para nos melhorarmos, seremos reciclados também. Este copo, através do fogo, talvez, da química, pode ser reciclado. E nós, como espíritos, através das reencarnações sucessivas. Mas que isso não seja motivo para que nós retardemos o nosso progresso. Porque hoje temos uma oportunidade bendita que não se repetirá nas mesmas condições. Poderá ser mais difícil. Se nós não conseguirmos acompanhar a evolução, isso não é para assustar ninguém. Porque aquela ideia de que 2/3 da população da Terra vai ser banida é mentira. Isso é alarmista. Leiam uma obra de Emmanuel chamada A Caminho da Luz, que retrata o degredo dos irmãos de um planeta da constelação de Capela. Não é uma constelação de Capela. O planeta não é Capela. Ele nem disse o nome desse planeta, que eu acho que não sabia. Que vieram para cá, são centenas de milhões, e acredita-se que a população lá fosse igual à nossa. Então, algumas centenas de milhões serão degradados, mas a grande maioria, por falta de exemplo negativo, vai se modificar. Vai ser reciclado pelas sucessivas reencarnações. Porque Jesus e Deus não querem a destruição do equivocado. A meta é a destruição do equívoco. E Ele nos prometeu: nenhuma ovelha a mim confiada se perderá. Pode se atrasar, pode até ser degradado num planeta inferior. Vai ter que começar todo um processo de milhares de anos. E se quisermos ter uma ideia, assistamos os filmes de época. Ficamos estarrecidos. Da Idade Média para trás, como foi terrível. Já passamos. Queremos repetir? Tenho certeza que aqui ninguém precisará repetir. Então vamos continuar avançando, subindo esta montanha, criando essas virtudes. Hoje estudamos 2. Se Deus permitir, e se acaso me conceder, juntos vamos estudar as próximas. Muito obrigado. Lindas e edificantes as palavras do nosso querido irmão Wilson, que elas possam nos estimular para que nós possamos sair daqui com os pensamentos elevados e com a certeza de um dia após o outro na nossa caminhada. E assim, vamos nos conectar, fechando os nossos olhos físicos, para que, através disso, possamos nos conectar com a luz que está dentro de nós, através dos nossos chakras, dos nossos centros energéticos, que possamos sair daqui renovados e assim, para que possamos dar encerramento a este momento e continuidade
aos trabalhos da casa, possamos nos conectar também com a nossa Mãe Terra. Então, gratidão, Mãe Terra. Gratidão pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que chega até nós todos os dias, para que possamos, com isso, nos tornarmos melhores. E agradecemos mais uma vez pela oportunidade nessa noite de subirmos ao monte e nos elevarmos a Deus. Damos por encerrado essa etapa dessa noite e que possamos, então, a partir de agora, para quem sentir a necessidade, passar para o passo individual. Uma boa noite a todos, que cada um possa se conectar com seu eu superior e sair daqui renovado. Que assim seja. Amém.